Hello, guys. All right, so let's keep studying the mini lesson. All right, this tip. All right, why not? Um, on Doctor's House video. Okay, actually, clip. We can call it clip because it's very short. Okay, so the first part we talked a little bit about the general approach. Okay, now let's talk a little bit. We talked about vocabulary as well. Now let's talk a little bit about text comprehension. Okay, actually, video comprehension. Ha! So watch the video and answer comprehension questions to ensure understanding. Tá? Então aqui, pessoal, é para a gente testar, assistir ao vídeo, já assistimos, né? E responder as perguntas aqui de compreensão para se certificar do seu entendimento. Ensure é certificar-se, né? Então, vamos lá, to make sure. Então, a primeira questão que nós temos ali é: What is Doctor's House primary concern in the clip? Tá? Tem gente que fala primary, ok? Mas na teoria é primary, tá, gente? Mas enfim, vamos lá, vai mudar um pouquinho de região também, às vezes até o sotaque, né? Eu coloquei para vocês aqui uma possível resposta, olha só, para ficar mais fácil, já vou até colocar aqui, vamos aumentar um pouquinho para que você possa ler, tá? Então, opa, também não precisa tanto, né, professor? Eita, momento apanhando da tecnologia. Ha! Olha aqui, ó. Então, primeiro vamos entender a pergunta, né? O que ele está querendo perguntar aqui para a gente, ó? Qual é the primary concern? Concern is preoccupation. But we do not say that in English, okay, guys? We say concern, tá? A gente não fala, tá? Quer dizer, existe, né? Existe preoccupied, por exemplo, tá? Mas são sentidos diferentes, em contextos diferentes, tá? O concern são preocupações, né? Então, qual é a primeira preocupação? Ou não é nem primeira no sentido de o primeiro ato, né? Mas a mais importante, tá? Então, qual é a preocupação mais importante ali do Dr. House no, né, clip que nós vimos, tá? Ó, Dr. House primary concern is diagnosing the patient's condition accurately. He is focused on understanding the symptoms and finding correct diagnosis, tá? Então, claro que a gente pode dizer assim, não, mas a preocupação é que aqui essa pergunta tem um duplo sentido, né? A preocupação dele como médico qual é a ocupação dele como médico, né? Ele vai fazer os diagnósticos, né? Tá? Então, ó, ele vai encontrar os sintomas e fazer os corretos diagnósticos, que é o que ele fala ali, né? Tá? Diagnostication, né? Que ele diz ser, tá bom? Então, ó, his primary concern is diagnosing the patient's condition accurately. Esse accurately aqui seria adequadamente ou corretamente, né? Então, ó, tá aqui, ó, diagnosticar corretamente, adequadamente a condição do paciente, tá, gente? Percebam que, olha só, nós temos aqui uma coisa muito legal, que é a terminação ing, né? Nesse caso aqui, ó, até vou destacar com marca-texto, nós temos, ó, is diagnosing. Então, a sua preocupação maior é estar diagnosticando? Não, é diagnosticar. Então, percebam que por mais que eu esteja utilizando o ing aqui, ele não está sendo utilizado como um verbo em tempo contínuo, como a gente aprende por aí, né? Que, o ing é sempre ando, indo, indo. Negativo. Pode ser? Pode, mas em outro momento a gente fala melhor dele, tá? Ó, he is focused on understanding. Olha que legal. Ele está preocupado, ou ele foca em entender, tá? Em entender os sintomas e encontrar, olha aqui, ó, and finding the correct diagnosis. Você viu que nenhum dos dois eu traduzi como gerúndio, nem o understanding, nem o finding, tá? Então tome cuidado, isso aí é uma das grandes lendas da língua inglesa. O ing é sempre ando, ando, indo, né, Dani? Negativo. ing pode ser um monte de coisa, tá bom? Muito bem. Letter B. How does Dr. House tone affect the conversation? Então, como é que o tom ali, né? Tá? Claro que ele está sendo irônico, né, pessoal? Então, claro que o tom da voz ali demonstra muita coisa, né? Demonstra muita coisa. Então, eu coloquei aqui uma possível resposta para vocês. Olha só. Doctor House tone is typically direct and sometimes sarcastic, which can come off as abrasive. This tone can make the conversation tense, but also emphasizes his seriousness about finding the correct
diagnosis, né? Então, ao mesmo tempo que traz essa questão, né, dele encontrar o diagnóstico correto, também pode, né, trazer uma conversa um pouquinho mais tensa, e ele é muitas vezes sarcástico, né? Tá? E isso pode acabar trazendo, né, uma interpretação errônea ali para algumas pessoas, e por que não, às vezes, até um certo medo do Dr. House, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Deixa eu só colocar para cá, pena que não vai acompanhar ali, né? Tá, vou deixar aqui, vamos ver se eu consigo colocar outra ali embaixo. Identify any medical procedures and terms mentioned. Então, alguns procedimentos e termos médicos encontrados nesse vídeo, tá, gente? Então, vamos lá. O que que a gente pode usar? Já separei aqui para você também, tá? Vamos colocar aqui embaixo, tem um espacinho, tem sim. Ó, aqui tá bom. Então, olha só, diagnosis, que aparece mais de uma vez, diagnósticos, symptoms, sintomas, testes, and various medical conditions like infection or disease, né? Tá? Então, condições, né? Várias condições médicas como infecção ou disease, né? Outras palavras que a gente poderia utilizar aqui que também são, né, são palavras bem inseridas no contexto, né, de inglês da área da saúde, palavrinha como staff, que nós vimos, né? Tá? Então, staff é uma palavra que também poderia, até porque traz aquela ideia de equipe médica, né? O exam room, se eu não me engano, ele estava também, ele falou, né? Examination room or exam room também poderia ser outra expressão utilizada. Então, são várias expressões que a gente acaba pegando justamente de um videozinho bem curto, de 1 minuto. Olha quanta coisa a gente pode tirar de um vídeo de 1 minuto, pessoal, né? Quando a gente está trabalhando com a língua inglesa focada aí para sua área de atuação, tá bom? Beleza? Então, da parte de text comprehension, seriam essas dicas que eu queria dar. Seguindo, olha só, e de grammar, tá? Grammar, pessoal, a gente poderia, né, eu ia falar diagnosticar, a gente poderia destacar, né, tá, de estrutura gramatical, acho que o present perfect tense, né, porque não que ele necessariamente use no vídeo, tá, mas isso aqui é uma coisa muito legal, quando tu tá, o que que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma introduction, né, ó, introducing himself. Lembra? Ele está se apresentando. Quando a gente está se apresentando, é muito comum a gente dizer o que, que a gente faz. E no caso dos médicos, há quanto tempo, né? A gente faz aquilo ali, não só no caso do médico, né? Um profissional quer dizer, olha, eu sou profissional há tanto tempo, né? Até porque isso acaba trazendo autoridade para nós, assim como eu fiz na minha apresentação para vocês no vídeo anterior, eu disse, né? I've been working as a teacher, or I have worked as a teacher since 2003, ou seja, eu trabalho como professor desde 2013, então, e eu posso, em muitos desses casos, fazer o uso desse tempo verbal aqui, ó, que a gente chama de present perfect. Se você não lembra, o present perfect é uma locução verbal formada pelo auxiliar have ou has, se o sujeito for uma terceira pessoa do singular, mais aquilo que a gente chama de particípio, past participle, né, o particípio passado dos verbos. Eu coloco a terceira coluna porque lembra aquela listinha clássica de verbos irregulares que a gente estudava, que nós tínhamos primeira, segunda e terceira coluna dos verbos? A terceira coluna era o particípio passado, tá? Tipo, pega o verbo to go, era go, went e gone, né? Então, nós tínhamos as 3 colunas, tá? O verbo to see, saw, seen. E se ele fosse regular, a segunda era igual à terceira através da adição de um sufixo, que é o ed. Então, open fica opened na segunda e opened na terceira, né? Famoso open-ed, né? Só que a gente não fala open-ed, né? A gente fala opened, tá? O ezinho ali no final é mudo. Então, muito bem. Então, o present perfect é o have ou has mais o particípio. Para que ele serve? 2 coisas, basicamente. Primeira, falar de uma ação que começou no passado, se estende até o presente, ou uma ação passada sem tempo definido, tá? Quando a gente quer enfatizar que a gente começou no passado e segue fazendo aquilo, muito bom utilizar o present perfect, tá? Exemplo aqui, ó. I have been a doctor for over 20 years, né? Então, eu sou médico, eu não, né, tá? Imagina um médico falando, né? Eu sou um médico há 20 anos, tá? E outra coisa muito legal, tá? A gente ia fazer o uso do discurso direto, né? Tá? Que nem ele tem um momento que ele tá falando da colega, né? Da outra doctor, e se eu me aproprio de uma fala de uma outra pessoa, eu vou utilizar o discurso direto, né? Do tipo, he said, ó, he said, tá?
Então, colon, né, que seriam os 2 pontos, tá? Abre aspas, quotation marks, I need you to tell me your symptoms, né? Tá? Então, ele disse, eu preciso que você me diga seus sintomas. A gente pode fazer a transposição disso para o discurso indireto, né? Vamos imaginar que tu estás agora passando um caso para um colega seu, né? E aí tu diz, o que que o paciente falou? Não, ele disse que ele estava com tal coisa, né? Então, aí nós teríamos isso aqui, né? He said that he, concordando agora com o sujeito, tá? Needed, vai utilizar o simple past, tá? E aí o you poderia ser, né? Vamos lá, se eu sou o médico num primeiro momento que falou com ele estava falando comigo, né? Então, he said he needed me, ou he needed to tell, se é ele mesmo, né? He needed to tell me his symptoms. E assim vai, tá, gente? Claro, tudo isso aqui vai depender do contexto, a alteração de pronomes, tá? Mas o mais importante é a alteração no tempo verbal. Isso aí a gente aprende na parte de gramática, na alteração do discurso direto para o discurso indireto. A ideia básica é quando eu saio do discurso direto, que é a reprodução das mesmas palavras de alguém e vou para o indireto, eu estou contando aquilo ali com as minhas palavras, por isso que nós temos algumas alterações, tá bom? Então tá, segunda parte aqui desse vídeo aí do Dr. House nos trazendo várias coisas bem legais aí relacionadas ao medical field, né? Medical field é campo médico ou área médica, tá bom? Nos vemos na sequência para finalizar essa parte aí do Professional English Tips, tá? On Dr. House clip, ok? See you later. Bye bye.